Corte de gastos, o governo do estado anuncia a extinção de 3 estatais para equilibrar as contas. Troca de comando, o presidente da Câmara de Vereadores assume a Prefeitura de Biguaçu pelos próximos 30 dias. Paralisação, transporte público, servidores do município e CONCAP pararam as atividades nesta sexta-feira em Florianópolis. Operação Proclamação da República. A partir de hoje, Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização nas estradas. Viaturas antigas, veículos usados por militares estão em... Já em Joinville, são as flores que dão o colorido e o perfume na tradicional festa da cidade. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. O governo do estado anunciou cortes na estrutura administrativa. 3 empresas estatais serão extintas para tentar enxugar a máquina pública. Há pelo menos um ano, as famílias brasileiras vêm cortando gastos e controlando as despesas. Tudo para que as contas no fim do mês não acabem no vermelho, comprometendo as necessidades básicas. A mesma coisa é preciso ser feita pelo governo do estado. Com esse objetivo, o governador Raimundo Colombo anunciou hoje a extinção da Companhia de Desenvolvimento do Estado, a CODESC, da Companhia de Habitação, a COAB, e da BESC, Corretora de Seguros e Administradora de Bens Móveis e Imóveis, a BESCOR. O ano de 2016 foi muito difícil, está sendo muito difícil. 2017 a nossa previsão é que ele seja melhor, mas apesar disso nós vamos conseguir honrar com todos os compromissos, né? Pagando a folha, pagando o 13º, pagando os fornecedores. Vai ficar talvez um pequeno resíduo na saúde, mas a gente está pronto para corrigir. A CODESC foi criada em 1975 para coordenar atividades financeiras, mobiliárias e de seguro que tinham participação do Estado. A COAB foi fundada em 1966 para atender a população de baixa renda com casas populares e acabou perdendo a finalidade básica após o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Com a extinção das 3 empresas, a estimativa é de uma economia anual de mais de 42 milhões de reais aos cofres públicos catarinenses. As atribuições dessas empresas, elas praticamente deixaram de existir. A CODESC hoje está praticamente sem atribuição. A mesma coisa a COAB, porque o modelo de habitacional mudou. E nós temos uma diretoria na SST que vai desenvolver esse trabalho. A BESCOR é a mesma coisa. Então, esta foi uma das razões, falta de atribuições. Segundo ponto, economia mesmo, redução, ajuste para você poder, diminuindo o Instituto do Estado, ter condições de ter o equilíbrio fiscal do Estado. O processo de extinção das empresas prevê um plano de demissão voluntária incentivada e já foi apresentado aos 144 servidores. Essas medidas adotadas pelo Estado de reduzir custos e cortar despesas garantem a Santa Catarina uma posição de destaque no Brasil, enquanto pelo menos 20 estados não sabem como vão fazer o pagamento dos servidores neste final de ano, que além do salário inclui o 13º, Santa Catarina divulgou hoje as datas para o pagamento. A lógica de Santa Catarina é não aumentar os impostos, apostar nos empreendedores catarinenses, na indústria, no consumo do nosso estado, fazê-los competitivos em face do Brasil e do mundo e evitar desemprego. O pagamento da segunda parcela do 13º, mais os salários de novembro e dezembro, devem injetar na economia 2,18 milhões de reais em 20 dias. O objetivo do governo é movimentar o comércio e estimular as vendas de Natal em todo o estado. E pelos próximos 30 dias, a cidade de Biguaçu deve ser governada pelo presidente da Câmara de Vereadores. A cerimônia de transmissão do cargo de prefeito de Biguaçu aconteceu porque o atual chefe do Executivo Municipal vai tirar férias. Ramon Vollinger, do PSD, disse que não teve tempo de comemorar a sua reeleição para o ano que vem e pretende descansar, mas também programar o próximo mandato. Na verdade, vou me afastar para poder tratar da nova estrutura para o próximo mandato.
né? Nós queremos fazer um desenho de uma nova estrutura administrativa, dar uma enxugada na máquina, porque é o que remete hoje o momento atual financeiro do país. Quem assume o cargo é o presidente da Câmara de Vereadores de Biguaçu, Wilson Norberto Alves, do PP, porque Ramon era vice-prefeito, mas precisou assumir o executivo há 2 anos, diante do afastamento por motivos de saúde do então prefeito José Castelo de Champs. Não é negociação, mas sim um comprometimento da gente tocar a prefeitura em 4 mãos, assim como o Castelo fez. Ele também o fez e o fará também quando a gente assume novamente a partir do dia 1º. O fechamento de 2016 não deve ser fácil para os municípios catarinenses. Assim como no restante do país, a maioria das prefeituras já declarou estar com dificuldades financeiras. Mas aqui em Biguaçu, a transição temporária deve ser bastante tranquila. Isso porque Ramon Vollinger passa o cargo temporariamente ao seu futuro vice-prefeito, que vai assumir junto com ele a prefeitura para a gestão que vai de 2017 a 2020. A cerimônia foi acompanhada por vereadores, secretários municipais, colaboradores e pela população. Quem assume a presidência da Câmara de Vereadores de Biguaçu até o dia 10 de dezembro é o parlamentar Ednei Miller Coelho, do DEM. E a seguir, sexta-feira marcada por paralisações. Na capital, os ônibus deixaram de circular pela manhã. E nas rodovias federais, fiscalização intensa a partir de hoje para coibir acidentes durante o feriadão. Quem precisou do transporte coletivo nesta sexta-feira teve que começar o dia com paciência. Os ônibus deixaram de circular durante algumas horas da manhã, aderindo a uma paralisação nacional. Servidores públicos e trabalhadores da CONCAP também aderiram ao protesto e cancelaram serviços durante todo o dia. Cerca de 3.500 trabalhadores se concentraram nas empresas de transporte coletivo pela manhã, mas não saíram ao trabalho. O protesto é nacional contra a proposta do governo de cortar os gastos públicos por até 20 anos. Que atinge a política de salário mínimo, atinge a contenção do serviço público, ou seja, vai diminuir o serviço público e, consequentemente, vai prejudicar a população. No geral, o pessoal já entende isso. O que acontece, e hoje é um movimento para isso, a gente precisa mostrar que se nós não reagirmos, ou seja, se a gente literalmente não pressionar o governo e o Congresso Nacional para voltarem atrás dessa medida, ela vai ser implementada e nós vamos perder conquistas que já duram mais de 90 anos. No terminal central de ônibus, o que se viu foram passageiros esperando o retorno das atividades. Os pontos espalhados pela cidade ficaram vazios. Já no trânsito, o reflexo foi visível. Mais carros nas ruas e longas filas para quem teve que iniciar esta sexta-feira logo cedo. Os ônibus só voltaram a circular normalmente a partir das 9 horas da manhã. A estimativa é que cerca de 600 veículos tenham participado do protesto. Segundo informações da Prefeitura da capital, aproximadamente 280 mil pessoas foram afetadas pela paralisação. À tarde, na praça em frente à Assembleia Legislativa, a categoria se reuniu com os servidores municipais, além de outras entidades sindicais e movimentos sociais. A proposta de emenda à Constituição, que vai cortar investimentos em áreas como saúde e educação, já passou pela Câmara dos Deputados Federais e agora está em tramitação no Senado. A crise não é fiscal, a crise tem origem financeira. A crise não tem relação alguma com o gasto com o servidorismo público, com o gasto social, com o gasto com saúde, com educação, que é o que vai ser congelado com a PEC 241, que abrange a grande maioria da população. A crise é financeira, ela tem origem nos 45% do orçamento público que é direcionado para o pagamento de juros, amortizações e refinanciamentos da dívida pública brasileira, que vai diretamente para 10 mil famílias. A Polícia Rodoviária vai intensificar a fiscalização nas rodovias. Com o feriado da próxima semana, o movimento deve ser intenso. A PRF iniciou hoje a Operação Proclamação da República. A fiscalização será intensa em todas as rodovias federais do estado.
O número de policiais deve ser maior nos trechos de mais movimento em Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal vai estar desenvolvendo aí os trabalhos de comando aí ao longo do feriado aí, combatendo a alcoolemia, as ultrapassagens, né, e todo tipo de infração aí que venha trazer risco para os usuários da rodovia, né? O motorista que pretende pegar a estrada neste feriadão deve ter atenção redobrada. A expectativa é de um aumento de cerca de 30% no fluxo de automóveis. Além disso, nos próximos dias haverá restrição para o tráfego de veículos pesados. Hoje até a meia-noite, amanhã das 6 da manhã ao meio-dia e no dia 15 das 4 da tarde até a meia-noite, caminhões bitrem não podem trafegar nas rodovias federais de pista simples. A ação da Polícia Rodoviária Federal tem como objetivo principal evitar mortes neste feriado. A gente vai combater as outras infrações, mas o foco principal justamente é de reduzir o número de acidentes, principalmente de acidentes graves e com vítimas fatais aí, né? Depois do intervalo tem futebol. Avaí joga amanhã na ressacada e se vencer fica uma vitória do acesso à Série A. E os preparativos do Figueirense para o jogo decisivo contra o Corinthians. Futebol. O Joinville abre a rodada da Série B hoje à noite contra o Goiás fora de casa. Já o Criciúma enfrenta o Paraná amanhã à tarde. O Tigre vai aproveitar o... Pro Criciúma, a Série B não tem mais graça nenhuma. Sem chances de subir e livre do rebaixamento, o time do sul do estado apenas cumpre tabela nos últimos 3 jogos da competição. Mesmo assim, o pessoal achou um objetivo para correr até o fim. As categorias de base precisam de uma boa campanha do clube para ter calendário para o próximo ano. Então a gente se juntou aí, vamos tentar dar vida aí, tentar vencer e pontuar o máximo possível até o final do campeonato para deixar o Criciúma na melhor pontuação possível. Já pensando no ano que vem, o Roberto é um dos jogadores que a torcida pede para ficar por conta das boas atuações que ele teve. Mas muito mais do que gols, o atacante se destacou nessa temporada pelos passes precisos. Ele é o líder de assistências do Tigre na Série B. Eu sempre falei que eu nunca fui um goleador, eu sempre por onde passei fiz gols, mas também dei muitas assistências. Então isso aí, já estou com 30 anos já e isso aí está bem esclarecido na minha cabeça, na minha carreira. O Avaí também joga amanhã à tarde. O jogo vai ser na ressacada contra o Náutico. E se vencer, fica uma vitória do acesso. A programação do departamento médico permitiu, então Marquinhos Santos está confirmado para o jogo de sábado contra o Náutico. E é o jogo da vida do Leão. Se vencer diante da sua torcida, o jogo seguinte contra o Londrina fora de casa pode ser o jogo do acesso. O fato é que se vencer 2 das últimas 3 partidas contra Náutico, Londrina e Brasil de Pelotas, o Avaí sobe para a Série A. Mas a concentração é toda para o jogo contra o Náutico. O 0-0 na partida contra o Oeste não foi considerado ruim pelo time, só que ficar mais perto do gol se faz necessário contra o Londrina. Ficar assim, mais pertinho do gol, ser mais agressivo do que no último jogo. Com o Marquinhos em campo, isso se torna natural. Mas como é o jogo da vida do Leão, outros fatores também precisam conspirar para que a bola entre. Então por isso que tem que fazer tudo calculado, não fazer afoito, não ir na empolgação. A empolgação fica para o torcedor, que vai lotar ressacado, isso a gente já sabe. E que ele possa trazer esse pensamento positivo para que possa sair mais gol de bicicleta, mais gol do Vento Sul, mais gols de goleiro, sendo sempre a favor do Avaí para a gente estar mais próximo da vitória. E nesse cálculo entra um fator surpresa. William se recuperou antes do que se pensava e já está treinando. Dependendo da evolução, ele deve ser relacionado para o jogo. Nesse momento, mais experiência e tranquilidade vale e muito para lidar com a pressão pelo resultado. Depende de ter mais pressão ou menos pressão, o mais importante é que no final suba o Leão. A 7 jogos sem vencer, o Figueirense se prepara para o jogo mais importante desta reta final. Vai enfrentar o Corinthians na próxima quarta-feira. O Figueira está na corda bamba. Praticamente desde o início do campeonato, o alvinegro tem lutado para sair do Z4. Em alguns momentos, a equipe chegou a dar uma respirada. Faltando 4 rodadas, já não há mais tempo para derrotas. E o Iago sabe bem disso. Se fala em 4 jogos, mas eu penso que a gente tem que tratar esse jogo do Corinthians como uma decisão. A mais importante, porque se a gente não sair vencedor, sair com 3 pontos, não nos coloca em condição talvez de rebaixamento. Toda essa pressão não é à toa. O Figueirense não vence há 7 jogos. E mudar esse retrospecto é a única forma de se salvar do rebaixamento.
as dificuldades enfrentadas pelo Furacão não só preocupam o torcedor, mas já fizeram com que alguns alvinegros desistissem. Mas para o Iago, ainda não é a hora de jogar a toalha. Eu tenho certeza que no final a gente vai sair comemorando e vai permanecer o acesso. E sempre acredite como sempre acreditou. Não joga a toalha porque nós estamos lutando e vamos lutar até o final. E no próximo bloco, que tal conhecer as mais antigas viaturas usadas por militares? Os veículos estão em uma exposição que acontece em São José. E em Joinville, a tradicional Festa das Flores enche de cor e aroma a cidade. Até a próxima terça-feira. Pelo menos 8 trilhas de Florianópolis serão revitalizadas até o final do ano. Uma das preocupações é com a segurança. Quem chega na trilha da Lagoinha do Leste agora encontra uma placa com uma série de informações. Grau de dificuldade, tempo do percurso, extensão e um pouco da história desse local, transcrita também em inglês e espanhol. A ideia de expor tudo isso já na entrada da trilha é deixar bem informado aquele aventureiro que decidir encarar o percurso. Porque a Lagoinha do Leste ela não é só visitada no verão, ela está sendo visitada muito o ano inteiro. Então a sinalização é importantíssima, não só nessa, mas em outras exatamente, porque a gente tem casos de pessoas que se perdem, né, por falta de orientação, por falta de conhecimento. A trilha toda também recebeu uma série de melhorias. Agora o caminho ficou bem mais seguro. Então a gente fez um trabalho de colocação de roletes de eucalipto para permitir ao mesmo tempo mais segurança para quem caminha, né, e ao mesmo tempo diminuir esse processo erosivo. A revitalização do local faz parte da primeira parte do programa Roteiros do Ambiente, trilhas e caminhos na ilha de Santa Catarina. Que prevê, então, melhorias num conjunto de 34 trilhas que foram elencadas aqui na ilha de Santa Catarina. Ao longo do percurso de 2.200 metros, 5 placas de sinalização foram instaladas na trilha. Neste ponto, que marca os primeiros 300 metros de caminhada, a placa conta um pouco sobre a ocupação humana na ilha de Santa Catarina. Passando desde os índios carijós, o povo do Sambaqui, né, anterior a isso, até a colonização e os dias atuais um pouquinho. Placas importantes também para sinalizar o caminho e evitar qualquer tipo de incidente. Os bombeiros, que a cada temporada de verão veem aumentar o número de ocorrências de pessoas perdidas em trilha, alertam para a importância de conhecer o local antes de se aventurar. Durante agora essa operação veraneio, né, nós temos uma incidência de ocorrências em trilhas, que ela aumenta muito, em virtude das pessoas acessarem essas trilhas, né, e não terem um devido conhecimento, né, como vou dizer, um pré-planejamento para fazer essa trilha, né, então elas pegam trilhas assim distantes, trilhas que vem depois, com o passar do tempo, ela vem se perder nessa trilha, né, e não consegue retornar com segurança. Também é importante usar roupas e calçados adequados, levar água e um lanche. E sempre deixar alguém informado sobre qual trilha se vai fazer e quanto tempo se levará para percorrer o trajeto. Que ele faça um planejamento prévio, né, para que esse dia de lazer não se torne, né, numa situação que ele fique perdido, estrague todo o seu dia. Com segurança e informação, aí é só contemplar a natureza. São José, na Grande Florianópolis, está com uma exposição de viaturas militares até domingo. O programa é uma boa pedida para o final de semana. Olha só. Já pensou ver de perto o primeiro carro utilizado para combate a incêndio em Santa Catarina? O veículo é da década de 1920 e era puxado por mulas. Ou então esta ambulância utilizada por militares brasileiros na Segunda Guerra Mundial? Esses são 2 exemplos do que se pode encontrar no 12º Encontro Brasileiro de Viaturas Militares. Exemplificação de equipamentos e fardamentos e utensílios militares em geral, usado na trincheira, usado nos quartéis. Aqui também tem um espaço destinado a mais de 3.000 peças antigas, que vão desde facas até capacetes utilizados pelos militares. Os manequins apresentam os principais uniformes já usados em guerras por soldados de diversas partes do mundo. Que contam a história do Brasil, desde o Império até a época da Segunda Guerra Mundial. Tá, nós temos armas históricas, como o mosquete do
usado pelo Regimento Moura, quando chegou no Brasil, do período, modelo, né? E isso é a época que foi formado o Exército Brasileiro. Além das viaturas e do museu, tem também espaço para diversão, com tiro ao alvo. A exposição tem entrada gratuita e fica até domingo no Centro Multiuso de São José, das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite. Convidamos a comunidade que veio, tragam as crianças, porque as crianças elas precisam ter essa motivação. Ninguém quer que alguém chegue aqui e saia militar, mas se absorver os bons costumes, a disciplina, caráter, rigidez ética que os militares mantêm, a família sai feliz. Joinville está mais florida e perfumada. Até terça-feira, a tradicional Festa das Flores encanta o público com mais de 5.000 exemplares. Diferentes cores, formatos, aromas. Por 5 dias, elas são as protagonistas de um evento que chega à sua edição de número 78. A Festa das Flores, tão tradicional em Joinville, enche os olhos dos visitantes que passam pela Expoville. Sem dúvida alguma. Hoje a Festa das Flores é a festa mais importante da cidade de Joinville. Ela já existe aí há 3 gerações e, novamente, além de movimentar a economia, vai permitir com que a gente possa se descontrair um pouco ao longo dessa próxima semana. Com o tema Jardins Encantados de Cores e Sabores, mais de 5.000 exemplares de flores e plantas ornamentais compõem um cenário organizado por mais de 50 expositores. O evento traz atrações para todas as idades. Para os pequenos, um cantinho especial onde é possível vivenciar uma experiência sensorial de cores e sabores através da magia das histórias infantis. As grandes campeãs do concurso de orquídeas estão expostas ao público, que pode ver de pertinho as mais belas flores. Tem ainda programações culturais e espetáculos artísticos. A festa segue até o dia 15 de novembro nos pavilhões da Expoville. E antes de encerrar, vamos dar uma olhadinha como está o trânsito na capital neste momento aqui em Florianópolis. Nas pontes que fazem a ligação ilha-continente, trânsito bastante intenso nos 2 sentidos, principalmente para quem se dirige à região continental e via expressa. Neste momento faz 22 graus em Florianópolis. E o Band Cidade fica por aqui, vem aí agora o Jornal da Band. Uma ótima noite para você, um bom final de semana e até segunda-feira.